O céu e o inferno, justiça divina segundo o Espiritismo. A gente precisa de sempre entender que o homem procura, desde de épocas imemoriais, esse contato com Deus, essa relação com Deus. E esse é um dos pontos que Kardec mostrou, que é porque Deus existe. Então nós vamos procurar entender, durante esses estudos aqui do livro Céu e Inferno, essa relação e por que as pessoas temem o inferno e por que as pessoas buscam o céu, até mesmo por caminhos meio tortos, mas a maioria das pessoas querem buscar ter esse encontro com o céu interior, com Deus, e buscar esse caminho melhor. Então, se a religião apropriada em começo aos conhecimentos limitados do homem tivesse acompanhado sempre o movimento progressivo do espírito humano, não haveria incrédulos, porque está na própria natureza do homem a necessidade de crer, e ele crerá, desde que lhe dê pablo espiritual de harmonia com as suas necessidades intelectuais. Pablo quer dizer sustento. Então, nós precisamos entender que o ser humano sempre vai precisar de uma religião que seja progressista. Como que nós vamos falar de religião para os jovens atuais? De que forma nós vamos convencer os atuais jovens a respeito do céu e do inferno? Quais os parâmetros que eles têm para esse julgamento? Então nós precisamos estar sempre atentos na forma com que a gente conduz a nossa vida e a forma com que a gente vai passar para o jovem, a forma com que a gente vai passar para aqueles que estão ao nosso redor, esse entendimento da vida espiritual. E é por isso que é importantíssimo nós lembrarmos que tem que ser progressivo. As técnicas que nós usávamos no passado, ou que foram usadas conosco, já não servem no mundo de hoje. Então, nós temos que começar a repensar, começar a reestruturar nossas ideias, nossos ideais, para podermos acessar esse jovem tão faminto de tantas coisas e ao mesmo tempo tão sem tempo para estudar aquilo que ele quer, ou até mesmo aquilo que ele precisa. Quando a gente vai fazer um serviço de internet, a gente se assusta porque o tempo voa. Na hora que a gente viu, já passou 1 hora, 2, 3, e a gente fez tão pouco. Então nós precisamos estar sempre atentos para que a gente entenda como conquistar o jovem e como conquistar também as pessoas adultas que não são espíritas, mas estão cheias de dúvidas. E é isso que nós temos que estar sempre refletindo, que nós temos que estar sempre buscando para estarmos em uma condição melhor amanhã. O homem quer saber de onde veio e para onde vai, mostrando-se-lhe um fim que não corresponde às suas aspirações, nem à ideia que ele faz de Deus, tampouco aos dados positivos que lhe fornecem a ciência, impondo-se-lhe, ademais, para atingir o seu desiderado condições cuja utilidade sua razão contesta, ele tudo rejeita. Então, primeiro ponto que nós temos que procurar entender, que o ser humano ele é um ser que tem sempre a necessidade de pensar coletivamente, de pensar de uma forma social. Precisa desse contato social, precisa desse acompanhamento social, precisa dessa interação, dessa harmonização e também precisa estar se sentindo bem dentro do grupo. Mas isso só não basta, ele precisa de um contato com Deus, ele precisa pensar em Deus. Existem exceções, mas a exceção dentro da sociedade é menos de 1%. Os outros 99,5%, vamos dizer assim, um dado empírico, apenas didático, eles precisam e têm necessidade de ter essa comunhão com Deus, essa necessidade de estar se aproximando de Deus. Então, a religião tem que mostrar para essas pessoas, como, de que forma é melhor se aproximar, é melhor entender, é melhor procurar compreender Deus. E com isso, nós vamos também adaptando-nos e aperfeiçoando-nos para que todos nós possamos estar cada vez mais melhorado, aperfeiçoado e em condições de melhor servir a causa do bem, em condições de melhor servir ao nosso propósito evolutivo. Mas para isso, nós temos necessidade de entender o que nós estamos crendo, da forma que nós estamos crendo. O materialismo e o panteísmo parecem-lhe mais racionais, porque com eles ao menos se raciocina e se discute, falsamente embora,
E há razão, porque antes de raciocinar em falso, do que não raciocinar absolutamente. As pessoas têm essa necessidade de raciocinar. As pessoas têm a necessidade de parar e falar assim: por que eu estou acreditando desta forma? Então ele vai levar para a sua lógica. E a sua lógica pode ser ao ponto de vista de um crédulo, principalmente aqueles mais conservadores, um ponto de vista meio estranho, muito absurdo, mas é aquilo que ele consegue raciocinar. Se nós os queremos comover, convencer, melhor dizendo, nós devemos então procurar mecanismos e meios de fazê-lo pensar na sua forma de crer, oferecendo em contrapartida os nossos pontos de vista, para que ele possa então saber se eu posso ir por esse caminho ou se eu posso ir por aquele outro. De que forma é melhor para eu crer? Apresente-se-lhe, porém, um futuro condicionalmente lógico, digno em tudo da grandeza, da justiça e da infinita bondade de Deus, e ele repudiará o materialismo e o panteísmo, cujo vácuo sente no seu fórum íntimo, e que aceitará a falta de melhor crença. Então, se a gente chegar e mostrar algo mais lógico, algo mais condizente, algo mais palpável, logicamente, aliás, palpável, né? Por conseguintemente, a pessoa vai tender a acreditar do jeito que nós estamos mostrando. Porque faz necessário que a gente tenha condições de mostrar para a pessoa as novas possibilidades que a ciência espírita nos traz. É uma ciência abstrata, é uma ciência subjetiva que exige da gente a abstração de pensamento, a abstração do entendimento, para que a gente possa abarcar o maior número de informações possíveis. O Espiritismo da coisa melhor, eis porque é acolhido pressorosamente por todos os atormentados da dúvida. A gente até grifou aqui dúvida, porque aquelas pessoas que estão em dúvida, nós vamos conseguir atendê-las, nós vamos conseguir acessar a elas as informações para que elas possam então pensar, raciocinar, refletir sobre aquilo que nós estamos falando, sobre aquilo que está sendo ensinado. A dúvida é um grande companheiro do ser humano. Quando você tem certeza absoluta de uma coisa, você corre o risco de se tornar um fundamentalista, um radical. Então nós temos que procurar raciocinar e sempre procurar o seguinte: como eu posso aperfeiçoar, no mínimo, o meu entendimento? Os que não encontram nem nas crenças, nem nas filosofias vulgares o que procuram, o Espiritismo tem por si a lógica do raciocínio e a sanção dos fatos. E é por isso que, inutilmente, o tem combatido. Combater o Espiritismo é uma coisa bem complexa, porque as pessoas que vão combatendo o Espiritismo, quando eles pegam para estudar, eles acabam se convertendo no Espiritismo. Porque é a lógica, é aquilo que nós aspiramos, aquilo que nós buscamos, é aquilo que mais ou menos nós já temos em nossa mente de como é, de como será. Por isso, é de extrema importância para nós procurarmos estar sempre raciocinando, sempre entendendo como e de que forma as informações chegam para nós. E principalmente, se elas estão dentro de uma lógica que seja, no mínimo, aceitável. Que tem lógica para todos os gostos. E nós temos que ter a lógica que traga para nós a possibilidade de entender e de aceitar as informações sem ferir os princípios básicos daquilo que nós professamos. Mas se eles estiverem errados também, temos que nos modificar. Mas dificilmente a gente acha alguma coisa que esteja realmente errado. E assim, nós chegamos mais ao final deste tópico, entendendo que o homem está sempre buscando a Deus, procurando compreender as coisas de Deus, procurando estabelecer uma conexão com Deus. E somente essa conexão nos leva a estarmos crescendo, espiritualmente falando, estando dentro dessa conexão, estabelecendo padrões de entendimento. Lógico que a gente fala conexão com Deus, não é que a gente vai receber a mensagem de Deus, que segundo Emmanuel, o único que recebeu foi Jesus, mas nós vamos entender nessa conexão os princípios da fé, da aceitação,
do raciocínio sobre como as coisas são, da forma mais simples possível, dentro dos padrões de fé, para que a gente possa crescer e desenvolvermos-nos espiritualmente. Mas as nossas reflexões sobre os ensinamentos espíritas, eles são extremamente importantes no nosso despertar no mundo espiritual. Porque se você não entendeu nada, mas se você pensou sobre eles, na hora que você chegar lá, você vai estar deparar com todo aquele glamour, com toda a grandiosidade do mundo espiritual, aí você vai olhar e vai falar assim, agora eu entendo. E isso significa poupar séculos de sofrimento. Por isso, a gente está fazendo esse estudo, colocando aqui na rede, para que todos nós possamos ter acesso, estudar, observar, para que a gente possa crescer espiritualmente e nos melhorarmos, para que o nosso planeta também melhore.